Nem pensei ainda, mas qual é a maior dificuldade para aquelas pessoas que fumam em parar de fumar? Como em geral o fumo a gente considera uma doença de infância e de adolescência, isso está imbricado, está arraigado em diversas situações da vida de cada um, né? Então a gente tem que tirar, na verdade, o fumo do prazer, desvincular o fumo às sensações de prazer. Seja uma comida que a pessoa gosta, seja chimarrão, seja a visita de algum familiar, seja o esposo, a esposa que fumam, né? Então, basicamente é desvincular o ato de fumar ao prazer que isso daria para a pessoa, né? E como parar de fumar? Tem alguma medida do meio específico para isso? O principal é a motivação do paciente. Isso seria, digamos, a pedra angular do tratamento, isso é o principal. Só tem sucesso aqueles que tentam e, mais do que isso, aqueles que querem parar, né? Não adianta vir arrastado pela família numa consulta. A vontade de parar de fumar tem que vir do fumante. A partir disso se desenvolve toda uma estratégia de equipe médica, de equipe multidisciplinar, para ajudar aquele fumante a deixar o cigarro, né? Mas assim, o principal é a motivação. Deve partir da pessoa, pelo menos esse início, essa vontade de parar de fumar. E como é esse processo? Vai diminuindo o número de cigarros? Na verdade, assim, a gente tem várias estratégias. Pode parar de uma vez só, pode ir parando aos poucos, dependendo do grau de dependência da pessoa. A gente pode auxiliar com remédios, com reposições de nicotina. Isso é muito variável. O que a gente sabe é que, em geral, os 3 primeiros meses são um pouco mais difíceis, porque é aquele período em que o organismo ainda depende da nicotina, da substância. Passados esses 3 primeiros meses, na verdade, a dependência é muito mais afetiva e de hábito de vida do que dependência da substância nociva da nicotina, né? Então, uma primeira fase de dependência química é tratada e, após isso, essa dependência afetiva, desse suposto hábito social, né? E o tempo, assim, tem algum tempo para parar de fumar? Um ano, meses? Ou varia de pessoa para pessoa? Sim, em primeiro lugar, nunca é tarde assim, para parar de fumar, mesmo aqueles que fumaram muito. O ideal é o quanto antes, né? E, na verdade, o processo de parar de fumar a gente considera como 1 ano, né? A pessoa, então, para de fumar o cigarro, a gente marca uma data e comemora isso quase como um aniversário, né? Uma data importante mesmo. E, a partir disso, fazemos o seguimento de até 1 ano. Com 1 ano sem fumar, nós consideramos que aquela pessoa já é uma não fumante ou uma ex-fumante. Bom, e falando assim, bem básicos, os principais problemas, né, na saúde de um fumante? A primeira coisa que a gente tem que se dar conta, né? Metade dos fumantes vai acabar morrendo de doença tabaco relacionada, né? E se a gente olhar na rua e sabendo que 20% dos adultos fumam, isso dá um número absurdo, né? Basicamente, os riscos são o desenvolvimento de doenças crônicas do pulmão, enfisema, bronquite crônica, o favorecimento de infecções, os cânceres de pulmão e da maioria dos outros órgãos, e as doenças circulatórias vasculares, né? O infarto agudo do miocárdio, a amputação dos membros, o derrame, isso tudo o tabaco tá relacionado. E também, assim, grávidas, crianças, isso também prejudica, né? Então, sim. Em relação às grávidas, a gente sabe que o fumo na gestação, em qualquer fase da gestação, dá uma série de complicações. Provoca abortamentos, diminui o tamanho dos fetos, aumenta a permanência dos recém-nascidos na UTI neonatal, piora praticamente todos os desfechos em termos de saúde desse feto ou depois recém-nascido, né? Em relação às crianças, aumenta muito o risco de infecção respiratória na infância e coloca a criança num ambiente propício a ela se tornar uma fumante mais adiante na vida. E tu tem algum caso, assim, que tenha sido bastante difícil de uma pessoa parar de fumar? Por algum motivo, assim? Tive uma paciente que esteve hospitalizada por um problema sério, um enfisema grave de pulmão. Ela fumava desde os 8 anos de idade e ela tinha praticamente 70, então foi algo que a gente teve que trabalhar com ela ao longo de toda a internação e depois nas consultas e tentar desvincular o cigarro que já fazia parte da vida dela por esse tempo todo. E aquilo que eu comentei, a gente tem que tirar o ato de fumar ao prazer, tirar esse vínculo, na verdade, né? Separar essas duas coisas. Uhum. E tem uma pergunta, alguma coisa? Acho que tá bom. Qual é, assim, só talvez para terminar, o sentimento que a pessoa que para de fumar, assim, tu
como médico, assim, que acompanha esse processo? É, Elas se sentem melhores, não sim, só... é super gratificante, né, para a equipe médica ver que alguém que realmente teve vontade de parar de fumar conseguiu, que a gente fez parte disso. E para a pessoa uma data quase como um aniversário. Vai se lembrar pontualmente aquele paciente, olha, no dia tal, do mês tal, do ano tal, foi o último cigarro que eu botei na boca, depois eu nunca mais fumei. E na verdade é uma data que fica para o resto da vida, para nós é praticamente como um aniversário, a gente fica super contente com isso. E é uma superação, então, porque não é fácil. É uma superação, não é fácil, né? E por isso que a gente recomenda, assim, muita vontade, muito empenho da pessoa e o auxílio, digamos assim, da equipe médica. Mas com certeza é um ato muito bonito de superação de cada um.